Olá! Hoje nós daremos continuação ao estudo das unidades de concentração. Por isso que eu coloquei aqui no quadro Unidades de Concentração 2, porque na última aula nós vimos unidades de concentração. As três primeiras que nós estudamos na aula anterior foram título, porcentagem em massa, porcentagem em peso e, por último, porcentagem em volume. Nessa aula, nós vamos estudar 4 unidades de concentração, lembrando que são um total de 10, tá certo? Então, sempre que nós trabalharmos com unidades de concentração, ok? Nós vamos trabalhar 10 unidades de concentração. Primeiro módulo, primeira aula, nós trabalhamos 3, agora trabalharemos 4 e na próxima aula nós vamos trabalhar os outros 3 últimos, ok? Tranquilo? Nessa aula, nós vamos começar a falar sobre uma unidade de concentração, como é a 4ª unidade de concentração. Nós vamos começar a trabalhar com uma unidade chamada fração molar. Fração molar. Bom, quando você ouve o termo fração molar, por menos que você saiba o que significa fração molar, você entende que fração molar é uma fração, uma parte que envolve em mols. Fração molar, mols, ok? Agora, a fração molar pode ser representada da seguinte maneira. Fração molar pode ser expressa como as iniciais FM, ok? Ou, em alguns livros, nós vamos trabalhar a fração molar como a letra X maiúscula. Então não se assustem se em algum livro você encontrar fração molar sendo dado como X, ok? Pode ser fração molar por FM ou X, tranquilo? Seguinte, o que é fração molar? A fração molar, ela é o número de mols, do soluto ou ainda pode ser o número de mol do solvente, que estão presentes em uma mistura resultando sempre para 1 mol de solução. Então vamos lembrar? O que é fração molar? Fração molar é o número de mol do soluto ou do solvente que estão dispersos, que estão solubilizados, formando um total igual a 1 mol de solução. 1 mol de solução. Ok? Tá certo? Lembre-se comigo, lembre-se que esta partezinha aqui do conceito é uma das partes mais importantes que nós temos em relação ao estudo de fração molar. A fração molar pode ser calculada, a fração molar do soluto, número de mols do soluto, ou ainda a fração molar do solvente, se for número de mols do solvente, ambos presentes para 1 mol de solução. Aí vem a pergunta. Como é que eu vou saber se é para calcular a fração molar do soluto ou fração molar do solvente? Simples, o próprio exercício fornecerá esta informação para nós, ok? Eu disse a todos vocês desde a aula passada que nós trabalharíamos com fórmulas também. As fórmulas daqui nesse caso ficariam assim. Caso o exercício pedisse a fração molar do soluto, a minha fórmula, a minha relação ficaria assim. Fração molar do soluto é o número de mols do soluto presente em 1 mol de solução, ou seja, número de mols da solução.
Opa, só vamos comigo aqui? Primeiro de tudo, FM, fração molar. SOT. Na última aula nós vimos que SOT era a abreviação que eu utilizaria soluto, para representar soluto. N, para quem não lembra de N, N é número de mols, ou N são números de mols, ok? Tá certo? Que diferencia de M minúsculo, que é massa, M massa. N minúsculo seria número de mols. Número de mols do soluto presente em 1 mol de solução. Agora, olha que bacana. Não se esqueçam nessa relação que quando eu digo que nós temos para 1 mol de solução, a solução é sempre o todo. E se a solução é sempre o todo, significa dizer que eu estou tendo uma mistura de soluto mais solvente. Soluto mais solvente. Ok? Tranquilo? Ô professor, e se ele não me pedir a fração molar do soluto, ele me pedir a fração molar do solvente, como que eu calculo? Vamos lá. Se ele pedir a fração molar do solvente, a mesma coisa. FM, fração molar. Fração molar, só que agora do solvente. Fração molar do solvente, ok? A fração molar do solvente é o número de mol do solvente que estará disperso em 1 mol de solução. Presente em 1 mol de solução. Ok? Tranquilo? Vale lembrar de novo que toda vez que eu falar para vocês em solução, solução é a mistura do soluto com o solvente. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Bom, é o seguinte, agora presta bem atenção. Olha só que legal. O todo não é a solução? A solução não é a mistura do soluto com o solvente? Sim. Número de mol do soluto. Soluto, então, é uma parte. Número de mol do solvente. O solvente é uma parte. Quando eu unir, quando eu misturar soluto com o solvente, nós vamos formar uma solução, que é o todo, que é o 100%. Agora me fala uma coisa, quanto que eu tenho do todo? Eu tenho a presença de 1 mol do todo, 1 mol de solução. 1 mol que existe na mistura de soluto e solvente. O que isso significa para mim? Que o máximo que nós vamos atingir em número de mol do soluto e do solvente, ao se misturarem, é igual a 1. Porque se o todo vale 1, isso quer dizer que soluto e solvente terão misturas num valor menor que 1. Tá certo? Tanto é verdade isso que aqui, no caso da fração molar, nós vamos utilizar uma certa relaçãozinha que é assim. Toda vez que nós tivermos fração molar do soluto somada à fração molar do solvente, fração molar do soluto mais a fração molar do solvente, nós sempre vamos obter um valor igual a 1. Traduzindo, a fração molar do soluto somada à fração molar do solvente não pode extrapolar o valor igual a 1. Não pode ser maior que 1. Tem que ser exatamente igual a 1. Não pode ser menor, não pode ser maior. Tem que ser exatamente igual ao número 1. Vamos tentar praticar isso? Vem aqui. Acompanhe. Seguinte, presta bem atenção. Vamos supor que a gente tenha no vestibular ou em algum concurso, em algum teste, uma questão mais ou menos assim. Prestem bem atenção. Exemplo. Vamos praticar agora, ok? É o seguinte, prestem bem atenção. Vamos supor que aqui a gente tenha exatamente uma quantia igual a 20 gramas de hidróxido de sódio, ok? Eu tenho um total igual a 20 gramas de hidróxido de sódio. Por gentileza, vamos colocar
que este hidróxido de sódio é a quantidade que eu tenho em soluto. É a quantidade que eu tenho em soluto. Ok? Tranquilo? Legal. Agora prestem bem atenção. Vamos supor que esta quantidade igual a 20 gramas de hidróxido de sódio estão dissolvidas exatamente em 27 gramas de água. Estão presentes em 27 gramas de água. Essa quantidade de 27 gramas de água correspondem para mim à parte que envolve o solvente, ok? Aí vem o vestibular e pergunta para nós, calcule a fração molar do soluto. Vamos tentar calcular? O exercício de vestibular pede para que a gente calcule a fração molar do soluto. Ô professor, ele poderia pedir calcule a fração molar do solvente? Sim, sem problemas. Eu vou pedir só para que vocês façam a fração molar do soluto. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pensar um pouquinho. O que era a fração molar do soluto? É o número de mols do soluto presentes em 1 mol de solução. Ou seja, isso significa dizer que toda vez que nós formos trabalhar com fração molar, nós vamos ter que calcular o número de mols, tanto para soluto como para solvente. Número de mols do soluto e número de mols do solvente. Então vamos por partes, presta bem atenção aqui, valendo. Primeiro de tudo, vamos pegar o NaOH, que é o soluto. Vamos calcular o número de mols do soluto, valendo? Como é que se calcula o número de mols mesmo? É uma relação de M, é a massa, dividido por MM, que é a massa molar. Vou te ajudar. N é o número de mols, que é o que eu quero calcular. M é a massa em gramas. E MM é a massa molar. Massa molar é aquela massa obtida lá na tabela periódica, ok? Vamos por partes? Valendo. N, que é o número de mols, é igual à massa que o exercício me deu. Quantos gramas? Foram 20 gramas, dividido pela massa molar. Acompanhem comigo aqui. Massa molar. Se vocês forem até a tabela periódica, vão descobrir que o elemento químico sódio apresenta uma massa igual a 23 gramas por mol, o oxigênio 16 gramas por mol e o hidrogênio 1 grama por mol. Ok? Somando 23 com 16 com 1, resultam para mim em 40. 20 dividido por 40. Isso indica que nós temos a presença de meio mol de soluto. Traduzindo, meio mol de NaOH, que é o hidróxido de sódio. Depois, vamos pegar agora o solvente, a água. Vamos calcular agora o número de mols da água. Número de mols da água para mim é igual a N, M de massa, dividido pela massa molar. Exatamente a mesma fórmula que nós utilizamos aqui em cima. Porém, os valores serão diferentes. N é igual a M, que é igual a 27, dividido por 18, ok? Quando eu calculo 27 por 18, eu vou chegar a um valor igual a 1,5 mols de água. 1,5 mols de água.
Agora prestem bem atenção. Eu acabei de encontrar o número de mols do soluto, o número de mols do solvente. Se eu tenho o número de mols dos dois, isso significa dizer que eu posso encontrar o número de mols da solução. Então, passando um traço aqui, o número de mols que eu tenho para a solução são 2 mols. 2 mols de solução, que é a mistura do soluto com o solvente. Agora fica fácil. Olha o que eu vou fazer. Ele quer que eu calcule a fração molar do soluto. Fração molar do soluto é igual ao número de mols do soluto, que é meio, dividido pelo número de mols da solução. Meio mais 1,5, 1,5, resultam para mim em 2 mols. Ficaria meio dividido por 2. Quando eu trabalho com meio dividido por 2, o resultado que eu tenho é igual a 0,25. Ou seja, esse é o resultado que eu tenho da fração molar do soluto. Se você ainda quiser completar, seria 0,25 mol soluto barra mol solução. Ou seja, mol barra mol. Ok? Vamos supor que o exercício também pedisse para calcular a fração molar do solvente. Você sabe que fração molar do soluto mais a do solvente é igual a 1. Se a do soluto deu 0,25, isto quer dizer, então, automaticamente que a fração molar do solvente é igual a 0,75 mol de solvente barra mol de solução. E aí, obviamente, vale lembrar então que aqui nós temos a união das duas frações molares, resultando em 1. Ok? Tranquilo? Acredito que ficou claro. Agora a gente precisa praticar mais e mais. Vamos agora para a próxima unidade de concentração. Vamos agora falar da quinta unidade de concentração. A quinta unidade de concentração será trabalhada por uma unidade chamada de molalidade. Molalidade. Eu não errei não, tá? É molalidade mesmo, ok? A molalidade pode ser expressa de duas formas. A molalidade pode ser expressa por M maiúsculo, L minúsculo, ou ainda a molalidade pode ser expressa pela letra W. Tanto faz. Qualquer uma dessas pode ser utilizada. O que é a molalidade? Vamos escrever? A molalidade é o número de mol, o qual é representado pela letra N minúscula, não vamos esquecer, ok? É o número de mol presente em 1 quilo de solvente. 1 quilo de solvente. Agora, olha que legal. Presta bem atenção. Quando eu digo 1 quilo de solvente, 1 quilo representam para mim 1000 gramas. Solvente, para mim, na grande maioria das vezes, é água. Ou seja, quando eu digo que eu tenho molalidade, eu estou trabalhando com 1000 gramas de água, ok? Vamos lá então? A fórmula, ou a maneira de se representar esta unidade de concentração é expressa da seguinte forma. Vamos lá? Molalidade
é igual ao número de mols do soluto, lembra? N-SOT, dividido pela massa do solvente. Massa do solvente eu vou representar como M-SOLVE. Ah, só um detalhezinho. Não vão esquecer, por favor, não me esqueçam, que esta massa do solvente precisa estar em quilos para ser trabalhado na fórmula. Então, se em algum momento o exercício te der 500 gramas de solvente, de água, você não vai poder trabalhar na forma de 500 aqui nesta numeração, aqui no denominador. Você vai trabalhar como se fosse 0,5, meio, ok? Tranquilo? Vamos trabalhar com exemplozinho. Valendo! Exemplozinho aqui a ser trabalhado. Primeiro, vamos colocar que eu tenho uma dissolução de 49 gramas de ácido sulfúrico H2SO4 que estão totalmente dispersos em 200 gramas de água. Aí vem o vestibular e pergunta para nós, calcule a molalidade desta solução. Como é que nós calcularíamos a molalidade? Vamos lá? É o número de mols do soluto presentes em 1 quilo de solvente, 1 quilo de água. Ou seja, a primeira informação que eu preciso fazer é converter a quantidade em massa de ácido sulfúrico para número de mols. Então ficaria assim, número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Esta relação adquire um valor, número de mols é igual a 49 dividido. Como é que é a massa molar da água? Valendo? Aliás, da água não, do ácido sulfúrico. O hidrogênio apresenta um valor igual a 1, o enxofre apresenta um valor igual a 32 e o oxigênio um valor igual a 16. Vamos lá? Isso significa dizer, então, que nós temos, somando tudo, 98 gramas. Agora, vamos lá. 49 dividido por 98, eu vou atingir um valor igual a meio mol de soluto, que é meio mol de ácido sulfúrico. Meio mol de ácido sulfúrico. Esse meio mol de ácido sulfúrico, vamos ler aqui, número de mol do soluto. Esse número de mol do soluto que eu tenho aqui, já está presente para 1 quilo de solvente, já está presente para 1000 gramas de água? Vamos ver? Estão para 200 gramas. Ou seja, eu já encontrei o número de mol, mas esse número de mol não está presente para 1 quilo, 1000 gramas de água. Ou seja, então agora a gente vai ter que achar para 1 quilo de água. Nova regrinha de 3, valendo. Meio mol, que é o que você acabou de encontrar aqui, meio mol de ácido sulfúrico H2SO4 está presente em 200 gramas de água. Estarão presentes em 200 gramas de água. Calcule para mim qual será o novo número de mols, N, que será encontrado em 1000 gramas de água. 1000 gramas de água. Fazendo uma multiplicação cruzada, uma regrinha de 3 aqui, de 200 foi para 1000, 5 vezes maior. Na mesma proporção, 5 vezes maior. Isso quer dizer que esta solução apresentará um valor igual a 2,5 molal. Molal porque vai te lembrar molalidade. 2,5 molal.
Este é o valor da unidade de concentração que nós temos aqui. Ok? Tranquilo? Para finalizar essa aula, nós vamos agora falar da 6ª e da 7ª unidade de concentração. Professor, quais são as 2 últimas unidades de concentração dessa aula? Seguinte, a de número 6, nós vamos trabalhar com uma unidade de concentração expressa por ppm. E a de número 7, nós vamos trabalhar conforme a expressão ppb. A expressão ppm refere-se a partes por milhão. Partes por milhão. E quando eu quiser trabalhar com ppb, significa partes por bilhão. Quando eu digo partes por milhão ou partes por bilhão, lembrem-se que é uma parte para 1 milhão de solução e uma parte para 1 bilhão de solução. Traduzindo, são soluções muito diluídas, ok? Tranquilo? Era como se fosse aqui, prestem bem atenção, era como se fosse uma parte para 1 milhão, olha como que eu represento 1 milhão, 10 à sexta para 1 milhão de outras partes, e partes por bilhão é a relação que eu tenho de uma parte para 1 bilhão, 10 à nona, de outras partes. Traduzindo, vamos ser mais claros. Partes por milhão, uma parte em 1 milhão de outras partes, é toda vez que nós utilizarmos a massa do soluto em miligramas que estão dispersas em 1 litro ou 1 quilo de solução. 1 litro ou 1 quilo de solução. Falei em miligramas de soluto para 1 litro ou 1 quilo de solução, significa que eu tenho ppm. Vou te dar uma dica. Toda vez que você for tomar água numa garrafinha com água, veja o rótulo da garrafinha. Aonde tiver escrito composição química, entre parênteses estará escrito assim, miligramas/litros. Professor, você quer dizer que a nossa água, então, é medida a concentração em ppm? Sim, miligramas por litro. Ô, professor, por que aqueles números, então, não estão expressos em ppm? Porque seria uma unidade um pouco mais diferenciada. A população não conseguiria entender ppm. O que é isso? Seria partes por milhão, miligramas por litro. Pode conferir isso, vocês vão encontrar lá. Agora, uma parte por 1 bilhão, nós vamos ter aqui o soluto presente em, de novo, miligramas, dissolvidos em 1000 litros ou 1000 quilos de solução. Quando eu digo 1000 litros ou quando eu digo 1000 quilos, eu poderia estar representando como 10 ao cubo litro ou 10 ao cubo quilos. Ok? Tranquilo? Essas são as 4 unidades de concentração de hoje. Ok? Na próxima aula nós vamos ver as 3 últimas unidades de concentração. Obrigado, até mais.